Semana passada eu saí com umas amigas minhas e uma delas me perguntou: Ah, tu já terminou de ler o livro que tu tava lendo? Tu me indica esse livro, tu acha que eu deveria ler? Não, não acho que você deveria ler. Ah, mas então o livro é ruim. Muito pelo contrário. Ah, então tu não gostou do livro? Também não. Mudou minha vida. Chegou oficialmente o dia. Eu vou fazer um vlog de leitura de Uma Vida Pequena. Assim, eu particularmente acho que Uma Vida Pequena não é aquele tipo de livro por indicação. Não é aquele tipo de livro que alguém me pergunta se deveria ler e eu falo, leia, e a pessoa lê ele. É mais um acontecimento, um momento, alguma coisa assim que... Eu conheci Minha Vida Pequena em 2019 em um vídeo do TikTok. Eu demorei muito tempo pra comprar Uma Vida Pequena e eu fiquei namorando o livro de 2019 até 2023, que foi quando eu comprei ele. Era um livro de mais de R$180 na época e eu ficava com muita pena de gastar R$180 em uma só coisa. Depois, quando ele foi diminuindo o preço, eu ainda achava ele muito caro, ele ainda tava ali na faixa dos R$100, então eu não tinha coragem. Eu queria ele físico porque eu queria ter todas as experiências que esse livro podia me dar. Até que, em 2023, uma colega minha da faculdade disse que tinha ele, que nunca nem tinha lido, e eu disse assim, me vende. E ela me vendeu por R$30, e aí sim eu comprei Uma Vida Pequena. Eu comprei ele em outubro de 2023, eu só vim ler ele agora em setembro de 2024. Quase um ano depois de eu ter comprado esse livro é que eu vim ler ele. Mas eu li. E eu vou testemunhar a favor deste livro. Dia 28 de julho é um domingo. E eu vou parar de ler pra assistir A Casa do Dragão. Mas eu tive uma constatação. This is like Sex and the City, but for depressed people. E eu tô muito feliz com a minha constatação. Nossa, eu sou péssima fazendo vlog de leitura. Eu agora tô na página 129. E dá de ver, eu li a orelha do livro, que eu acho que não era pra ter feito, porque eu não tinha lido até agora e eu não sabia absolutamente nada do livro, que o Jude vai ter um destaque maior. Só que, como é um Sex and the City pra pessoas mais deprimidas, ele é a Carrie do grupo. Não que ele seja o centro gravitacional dos amigos, mas ele meio que é uma incógnita pra todo mundo. Um parêntese aqui, eu acho que eu tenho um leve crush por ele. Até quando falam o que acontece com ele, não falam o que acontece com ele. Tudo bem que eu tô no capítulo... Tudo bem que eu tô só na página 129. Eu descobri que ele é órfão. No orfanato, ele fala. No orfanato faziam isso. Ou ele é órfão de, tipo assim... pais morreram. Ou ele é órfão de, tipo assim... Deu alguma merda com os pais dele. E o conselho tutelar teve que tirar ele dos pais. Cara, o cara é só uma incógnita, sabe? E ao mesmo tempo, ele é tão triste. E eu acho que ele é a capa desse livro. Numa crise de dor dele. A Little Life. Eu acho que a vida pequena é dele. Eu acho que é ele que tem a vida pequena. Mas eu sinto que ele é alto. Mesmo tendo sido uma leitura muito boa, eu ainda acho que é um livro difícil de ler. São 782 páginas. Não são tantos livros assim, que pelo menos eu costumo ler, que tem 782 páginas. Com uma escrita tão fluida e... eu não vou dizer leve, porque não é. Escrita fácil, de fácil compreensão, que te leva e te prende mesmo e vai te guiando. É aquela coisa, eu posso sentar e contar aqui, tintim por tintim, o que acontece com o Malcolm, o Jude, o Willam e o JB, e ainda assim eu não vou conseguir passar o que acontece com o Malcolm, o Jude, o Willam e o JB. É aquela tipo de sensação que só uma pessoa sentando e lendo a porcaria desse livro que ela vai de fato entender. Eu contando aqui, ou eu contando pra uma outra pessoa, por mais apaixonada que eu conte, não vai, entendeu? Não vai. Eu acho que o Jude e o Willam, eu não sei, eu não me orgulho disso, mas eu pulei algumas boas páginas e eu vi uma parte, mas eu vi assim falas soltas e eu... foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Será que o Willam e o Jude vão namorar? Só que eu não sei se eles vão namorar, necessariamente. O Jude é gay?
Eu sei que é uma questão de gosto, mas eu achei a escrita muito fluida, como eu disse, é muito fácil de ler, ela é muito cativante, é um livro com histórias muito bem desenvolvidas. Tanto as histórias coletivas dos 4 amigos juntos, quanto as histórias individuais. Eu li muito rápido, por incrível que pareça, eu li tipo em 1 semana e meia, o que eu considero rápido para um livro de 782 páginas. E eu digo com tranquilidade que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e foi o primeiro livro em séculos que eu li sem pressa de terminar. Geralmente, quando eu leio um livro, eu tô pensando 2 livros à frente. O que não aconteceu com Uma Vida Pequena. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler, porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu fui ler o livro completamente no escuro, eu não sabia sobre o que era. Foi uma experiência maravilhosa, não saber de nada, eu digo com total certeza. Mas justamente pelo fato de eu não saber de nada, eu queria ler logo. E eu queria saber logo o que vai acontecer, porque eu ficava curiosa. Mas ao mesmo tempo, eu li cada palavra com tanto cuidado pra ir entendendo, pra ir assimilando, eu fui sentindo, e por causa disso eu li o livro muito rápido, mas eu também não queria que o livro acabasse, porque eu tava muito apegada, perdidamente apaixonada pelos personagens, por todos eles, mas assim, o Jude pegou meu coração. Eu acho que ele é o da capa, tá? Eu sei que, assim, teoricamente, essa capa foi pegada de um artista fotográfico, de um outro lugar e tal, e que não tem... E essa expressão que ele tá fazendo aqui não tem nada a ver com dor. Se você quiser saber, você procure, que eu não vou falar também. Eu gosto de achar que é ele na capa desse livro. Eu acho ele muito bonito. Nunca vi ele, são palavras no papel, mas assim, ele é tão lindo por dentro, por fora, em todos os lugares, sabe? Olha, eu particularmente não gosto de dar nota pras coisas, pra filme, pra livro, pra série, pra nada. Mas, por medidas pedagógicas, se eu tivesse que dar uma nota pra esse livro, seria 5/5. O que, ironicamente, não significa que eu tenha achado ele perfeito, porque eu tenho algumas ressalvas com relação a esse livro. Pra ser mais específica, tem algumas coisas na internet, 2 coisas que dizem por aí dele na internet, que eu concordo e eu discordo. É um livro muito triste. Particularmente, eu não achei um livro tão triste assim. Quer dizer, é claro que é um livro triste, mas não triste por triste e ponto final. É diferente, sabe? É triste no sentido de eu convivo com esses personagens. Eu sei a história deles, de alguns deles. Eu sei a história deles, eu sei pelo que eles passam, como eles são, como eles vivem, o que eles comem. Quando as coisas acontecem com eles, eu sinto como se fossem amigos meus, porque eu sou amiga deles. A gente sofre por eles, a gente comemora com eles e a gente faz tudo isso por empatia. Eu não acho que é um livro triste por fazer a gente chorar e, meu Deus, que tristeza. É um livro triste, mas também é um livro muito alegre no quesito de eu tenho empatia com aqueles personagens. Eu sinto que eu tô vivendo aquilo junto com eles. Então, eu sinto o que eles sentem. E não é triste por ser triste e acabou. É mais do que isso. É empatia, é amor. Oficialmente derramando as minhas primeiras lágrimas. Eu tô na parte em que o Harold e a Julia adotam. Quer dizer, pedem pra adotar o Jude. Jude, disse ela, se você não quiser, por qualquer motivo que seja, nós vamos entender perfeitamente. Não é um pedido simples. Se disser não, isso não vai mudar o que sentimos por você, certo, Harold? Ela olhou para ele. Quer um tempo para pensar? Não preciso pensar, afirmou. Estão brincando comigo? Por nada mesmo. Eu quero mais do que isso. Foi o que eu mais quis em toda a vida. Quando as coisas que acontecem com eles acontecem, ou então quando as coisas que já aconteceram são contadas, eu sofro junto com quem tá ouvindo, eu sofro com os personagens que estão vivendo aquilo, mas quando elas passam também, quando as coisas boas acontecem, eu fico tão feliz quanto eu fiquei triste quando elas aconteceram, sabe? Eu choro de felicidade, de alívio, de orgulho, de amor, de paixão. Então não, eu não acho que seja necessariamente um livro triste. O que nos leva ao segundo ponto. É um pouco torture porn por parte da autora. Pra quem não sabe o que é torture porn, traduzindo do inglês, é literalmente tortura pornô. O que seria uma forma de torturar e de maltratar e de fazer com que os personagens sofram de uma forma explícita. Calma, eu tô nervosa. Eu tô esperando pra entrar
na sala da minha psicóloga, né? Eu sou a próxima. Eu tô no consultório dela e eu tô lendo essa bomba desse livro que tá na minha bolsa e me tranquei no banheiro. Meu olho tá enchendo de lágrima e eu tô segurando, mas eu não tô conseguindo parar de ler. Só que eu cheguei numa parte que não dá mais pra mim. Eu tô muito nervosa, minha mão tá suando, eu tô muito abalada. E assim, eu não sei o que diabos se passa na cabeça dessa mulher pra ela escrever esta porcaria deste livro. Essa mulher precisa ser estudada ou internada em uma clínica psiquiátrica. Mas no final do antepenúltimo capítulo, eu fiquei muito puta. Eu achei que o que a autora fez foi sim ridículo, foi forçar uma barra, foi ser sádica. Eu achei um erro. Eu achei um erro. O livro é muito pesado, eu não vou mentir, é um livro muito pesado. E durante toda a história do livro, tudo de ruim que acontece, ela faz questão de repetir. Eu disse pra uma amiga minha, logo quando eu comecei a ler o livro, que o livro era basicamente sobre 4 amigos. 2 eram pessoas com problemas normais, um era um lascado e o outro era um fudido. E tudo que acontece na vida desse quarto personagem, que é o Jude, tudo que acontece de ruim na vida dele, ela conta uma vez, e se aquela coisa se repete durante a história dele, ela repete a descrição daquela coisa acontecendo em vários momentos diferentes, dando ênfase naquilo. Por isso que muita gente fala que é sadismo por parte dela. O que eu entendo, mas eu não concordo. Eu acho que justamente pelo fato de aquilo ter acontecido mais de uma vez e ela ter repetido a descrição das coisas acontecendo em momentos diferentes mais de uma vez, faz com que a gente se conecte ao personagem e entenda de fato como ele sofre com isso e por que ele sofre. A gente entende a falta de paz, como ele fica repetindo aquilo na mente dele várias vezes. Mesmo depois daquilo já ter acabado, já ter passado, mesmo depois de anos, ele ainda ser perturbado, assombrado, perseguido por essas coisas. O Jude é o personagem principal desse livro e ele é aquele tipo de personagem, aquele tipo de pessoa que é autodepreciativa. Os amigos ao redor tentam ajudar, tentam entender, mas a gente não consegue. Eu me coloco no lugar dos amigos dele. Eu tinha uma teoria quando eu tava lendo o livro, né? De que todos os personagens desse livro são apaixonados pelo Jude. O Willam era apaixonado pelo Jude, o JB era apaixonado pelo Jude, o Malcolm era apaixonado pelo Jude, até o Harold, na minha cabeça, era apaixonado pelo Jude, o Andy, todo mundo era apaixonado pelo Jude. Porque ele é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personagem que é um puta de um amigo, ele é um ser humano excelente, ele é cativante, ele é engraçado, ele é bonito. Eu não sei se ele é bonito de fato, mas na minha cabeça ele é muito bonito. E mesmo assim, ele carrega aquela coisa e ele tem aquele quê de não aceitar ajuda, de ter uma autoestima baixíssima, de ser totalmente autodepreciativo em todos os sentidos que essa palavra tem, mas nunca ele se faz vítima, nunca ele é um coitado. O que só é possível, a gente só, entende e se apaixona pelo personagem da forma como ele é, justamente porque todas aquelas descrições das coisas ruins que aconteceram com ele várias vezes acontecendo durante o livro fazem a gente entender que, de fato, aquilo persegue ele. Apesar dele ter sido vítima daquilo, ele não se faz de vítima. E a gente só consegue entender que ele não tá se fazendo de vítima porque a gente entende o que aconteceu com ele. Cara, ele é muito forte. Ele é um sobrevivente. Essa é a palavra, ele é um sobrevivente. A gente só consegue, de fato, entender o jeito que ele é, as coisas que ele faz, o que ele fala e o que ele deixa de falar, principalmente, só porque a gente sabe, a gente consegue sentir o que ele passou. Porque, meu amigo, ler aquelas coisas não é legal. Imagina viver elas. Mas aí, quando eu cheguei no antepenúltimo capítulo, no finalzinho, pega tudo que eu falei e joga na porcaria do lixo. Essa mulher
Eu achei que ela tava sendo sádica, eu achei que ela fez pra ter o choque pelo choque, eu achei que ela tava sendo ridícula, achei um erro. Eu disse pro vlog que eu tava gravando, e eu disse pra uma amiga que já sabia, já tinha lido o livro e tal, que eu não tava nem sentindo nada, porque eu achei aquilo ridículo, eu achei muito sem preparação nenhuma, sem nenhum tipo de construção, foi jogado, que ela colocou ali só pra arrancar umas lágrimazinhas a mais, forçou a barra pra fazer o livro ser triste. E eu fiquei puta, eu fiquei muito puta. Só que faltavam 100 páginas pro livro acabar. Isso é ridículo. Aí, menina, eu li as 100 páginas, eu chorei. Eu senti aquilo que eu disse que eu não tava nem ligando. Doeu. Eu vi que aquilo de fato foi desenvolvido de certa forma. Ainda acho sim que ela fez pra ter o choque pelo choque e a tristeza pela tristeza, mas eu entendo o que ela quis fazer ali. Eu vi que não teve um desenvolvimento prévio, mas teve um desenvolvimento póstumo, sabe? E esse depois foi o que me pegou. Ler o que aconteceu depois do fatídico acontecimento ter ocorrido ali foi o que fez sentido pra aquele ponto no final do antepenúltimo capítulo. Eu disse que esse final tinha estragado uma vida pequena pra mim. Que eu tava totalmente isenta de emoções, que eu não tava nem ligando porque me acordou do transe. Mas eu começo a ler essa merda. Cara, não faz sentido, não faz sentido. 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 É só isso que eu tenho pra falar. Mas agora, toda a minha crítica que eu tinha feito ao final do antepenúltimo capítulo, eu reitero aqui para as últimas 7 páginas do livro. Eu acho que ali naquele final, sim, ela pesou a mão, ela escorregou e ela fez pra ser o sadismo pelo sadismo, o choque pelo choque, o triste pelo triste e ponto final. O que não quer dizer que eu não tenha chorado desesperadamente, mas eu acho que ela ali escorregou total e foi sim sádica. Doida. Mas até aí eu senti, sabe, eu entendi. O final do personagem principal, do Jude, não tinha como ser outro. É um final que vem sido construído desde o início do livro. Tá implícito na sinopse do livro, então, tipo assim, já dava de saber mais ou menos o que ia acontecer ali. Mas os outros personagens, ela cagou. Ela escorregou. Só que, independente disso, eu senti muito, eu chorei muito. Menina, foi um arrebatamento. Mesmo com essas ressalvas, o livro não deixou de ser menos perfeito pra mim. Muito pelo contrário, eu acho que justamente por eu ter essas reclamações, foi que fez o livro ficar mais divertido pra mim, se é que tem como usar a palavra divertido e uma vida pequena na mesma frase. Foi justamente ali que eu percebi que eu tava tão envolvida no que tava acontecendo e no que tava deixando de acontecer. Eu vi que eu tava genuinamente gostando do livro e que eu tava completamente envolvida com aquilo. E só o fato do livro ter feito isso comigo já é perfeito, já é maravilhoso. Como eu disse, foi o primeiro livro em séculos que eu li sem pensar no próximo. Foi só muito gostoso de ler. Foi é um puta livro. Eu chorei, eu ri, eu mandei áudio desesperado pras minhas amigas, sabe? Eu postei o livro nas redes sociais e eu vivi cada palavra. Eu tava vivendo o livro. E assim, eu não quero dizer que apesar de eu discordar da autora, eu entenda ela porque é a vida e isso que a vida é, e etc, e BBB, e blá blá blá. Só que eu sou um ser humano e seres humanos são hipócritas e é a vida. Eu achei ela um pouco sádica? Achei. Mas em únicos dois momentos do livro, mais nas últimas 7 páginas do que no final daquele capítulo que eu falei. Mas eu achei sim ela sádica, o que não significa que eu tenha gostado menos do livro por causa desses deslizes, porque eu não posso querer que a autora mude o que ela fez por um mero capricho. Uma outra autora que eu gosto muito, mas que não vem ao caso, porque são outras vertentes da minha personalidade. Ela escreveu uma vez que em determinado momento a gente conhece alguém, ou nesse caso, alguma coisa,
e ela se torna tão importante, tão metafórica, que anos depois você olha pra trás e percebe que poderia dividir a sua existência em duas partes, como um calendário gregoriano próprio. Uma Vida Pequena virou esse marco pra mim. Definitivamente existe uma Gabriela antes e uma Gabriela depois de ler esse livro. E se, por um acaso, você que me assistiu até aqui tá se perguntando, será que eu devo ler Uma Vida Pequena ou não? Não leia. Ele não é um livro que merece ser lido com dúvida. Eu acho que se alguém lê ele com um pouco de dúvida, pode te machucar de um jeito bem ruim. É um livro que pode te trazer gatilhos, ou então você pode achar um livro entediante, porque não tem um arco narrativo, tipo início, meio e fim, de acontecimentos. Ou então, o pior de tudo é que você pode achar só um livro qualquer e ele acabar passando batido. E acredite em mim, Uma Vida Pequena não é um livro que passa batido. Eu demorei bastante tempo pra ler esse livro, mas eu não me arrependo de ter lido ele no momento que eu achei que eu deveria ler ele, que eu tive certeza, porque é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu adicionei uma nota de rodapé no meu mini roteiro, falando que antes de eu terminar um livro, uma amiga minha me fez uma indicação de livro leve pra eu ler depois, né? E o nome do livro era Axioma. E eu disse pra ela imediatamente que eu não ia ler esse livro, porque tem um capítulo em Uma Vida Pequena que se chama Axioma da Igualdade, que, puta merda, me traumatizou. E eu não entendo como é que tem pessoas que depois de ler esse livro tatuam X igual a X, que é o símbolo do axioma da igualdade. Pelo amor de Deus, tatua o capítulo dos anos felizes. Não tatua o axioma da igualdade, não. Eu gravei com um cachorro no meu colo porque ele não tava parando de chorar.